O que é gnoses, afinal? Bem, nessa análise a gente vai fundo em um conceito tão antigo quanto a própria humanidade, uma busca por um tipo de conhecimento que promete, olha só, revelar os segredos do universo e de nós mesmos. Para entender a gnosis, nossa jornada não começa com uma definição de dicionário, não. Ela começa com um convite, um chamado que ecoa através dos séculos, que estava lá, inscrito nas paredes de um templo sagrado na Grécia Antiga. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase, ela é simplesmente o ponto de partida de tudo. É uma ideia radical, né? A de que a chave para os maiores mistérios do universo não está lá fora, em algum lugar distante, não. Ela está escondida bem aqui, dentro de cada um de nós. Ok, se o universo inteiro está dentro da gente, qual é a chave que abre essa porta? É exatamente aí que entra a gnose, que é, em essência, o conhecimento que vem do coração. A palavra gnosis vem lá do grego e quer dizer conhecimento. Mas calma, não estamos falando daquele conhecimento de decorar fatos ou teorias para uma prova. A gnose é um tipo completamente diferente de saber. É uma sabedoria viva que transcende, que não apenas informa, mas que, de fato, transforma quem a experimenta. E aqui a gente chega num ponto fundamental. A gnose nos mostra que existem basicamente duas formas de conhecer o mundo. De um lado tem o conhecimento do intelecto, sabe? A mente que pensa, que analisa, que tira conclusões. E do outro lado tem o conhecimento do coração. Esse está ligado à intuição, à consciência. É como se fosse a voz do nosso mestre interior. E essa ideia de um conhecimento que vem de dentro não é nenhuma novidade. Na verdade, a gnose é vista como a doutrina da síntese. Pensa nela como uma filosofia perene, quase como a raiz oculta de onde brotaram muitas das grandes tradições espirituais e culturais da nossa história. E o mais incrível é essa universalidade. A gente encontra traços desses ensinamentos nos mistérios do Egito Antigo, na filosofia dos gregos, lá nas pirâmides dos maias e astecas, na sabedoria da Índia. É como se a mesma verdade fundamental estivesse sendo dita em diferentes sotaques e linguagens ao redor do mundo. Tá, mas como a gente pode acessar essa sabedoria na prática? Bom, a gnose nos oferece uma espécie de mapa, uma estrutura que se baseia em 4 grandes pilares. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Esses pilares são a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Parece muita coisa, mas vamos ver como eles se conectam. Começando pela ciência. O primeiro pilar, então, é a ciência. Mas não é só a ciência de laboratório com tubos de ensaio. A gnose propõe uma ciência que investiga tanto o cosmos lá fora, quanto as energias mais sutis aqui dentro de nós. O exemplo clássico disso é a alquimia, que no fundo não era só sobre transformar chumbo em ouro, mas sobre a grande transformação interior do ser humano. O segundo pilar é a filosofia. É aqui que a gente é convidado a refletir, a se perguntar de verdade: quem somos nós? De onde a gente veio? Para onde estamos indo? É a prática de encontrar sabedoria em cada momento da vida, e não só nos livros. Depois vem a arte. E esse pilar vai muito além de um quadro ou uma música. É a busca pela beleza em todas as coisas e, o mais importante, a arte régia de viver. A ideia é transformar a nossa própria vida em uma obra-prima de harmonia e equilíbrio. E por último, mas não menos importante, a religião. A gnose resgata o sentido original da palavra, que vem lá do latim religare, que significa literalmente religar. Ou seja, não se trata de dogmas ou crenças, mas da experiência direta de reconectar a nossa consciência individual com a grande consciência cósmica. Ciência, filosofia, arte e religião. Esses 4 pilares sustentam um caminho bem definido. Mas para onde esse caminho nos leva? Qual é o objetivo final dessa jornada toda? E a resposta? A resposta nos leva de volta para o comecinho da nossa conversa, para aquele convite do templo: conhece-te a ti mesmo. O grande objetivo de toda busca gnóstica é esse: alcançar uma compreensão total do que significa ser humano, por dentro e por fora. E esse autoconhecimento profundo tem até um nome específico: autognose. E veja bem, não é só saber coisas sobre si, é ter a experiência direta, a vivência da nossa própria essência divina, lá no fundo. E esse é o ponto-chave, a virada de chave. A autocognose não é um conceito para a gente só entender com a cabeça, mas uma realidade para ser vivida.
É aquele momento em que a barreira entre quem observa e o que é observado simplesmente desaparece e a gente se identifica com o nosso próprio ser divino. Então, o que a Gnosis nos oferece, no fim das contas, é um mapa. Um mapa para a maior de todas as aventuras, a jornada para dentro de nós mesmos. A grande lição que fica é que os maiores mistérios do universo não estão nas estrelas, mas aqui dentro. O caminho para a sabedoria, então, vira uma espécie de arqueologia interior, um trabalho de remover com cuidado todas as camadas daquilo que é falso para que a nossa verdade mais essencial possa finalmente brilhar. E qual seria um próximo passo prático nesse caminho? Bom, o primeiro desafio é aprender a separar o que é verdadeiro do que é falso dentro da gente. E isso começa por entender as diferentes partes que nos compõem, a nossa personalidade, a nossa essência e o nosso ego. A jornada para conhecer o universo, como vimos, começa com um único e decisivo passo: para dentro. A pergunta final que fica, então, não é se a jornada vale a pena. A verdadeira pergunta é: estamos prontos para dar esse passo?